As mulheres são melhores a proteger os ambientes que os homens? Bem, em muitos países as mulheres são as chefes de família. Quando falam, as pessoas ouvem-nas, servem de modelo para as suas crianças. Vamos conhecer daqui a pouco uma dessas mulheres poderosas no Quênia. Mas antes de mais, seja bem-vindo a este episódio do Eco África, o programa ambiental. Sou Dália Langa, de Maputo. Como os peixes estão a ser preservados no Ruanda? Porque as corujas são importantes para o meio ambiente. E como um simples avanço tecnológico está a ajudar no crescimento de novas árvores. No ano passado, aconteceram mais de 70 conflitos na África subsaariana. A luta gira normalmente à volta do poder político, terra e recursos. E estes conflitos vão piorar com as alterações climáticas, à medida que a água e a terra arável se tornam escassas. Evitar conflitos requer cooperação entre as partes, mas manter a paz pode exigir coragem e determinação. E uma mulher no Quênia é a personificação das duas coisas. A mata no norte do Quênia tornou-se quase um deserto. O rio Oazi Nyiro está reduzido a um fio de água. Durante anos, caiu pouca chuva. O pastor Abdia Abkula mantém as cabras muito perto da água. Pelo menos aqui há alguma pastagem. E ele nunca se afasta muito da aldeia. Nos dias de hoje, receamos pela nossa segurança. A comunidade Samburu continua a atacar-nos. Matam e roubam o nosso gado. A Biba Tadisha estende a mão aos pastores ao longo do rio. Já liderou a unidade de conservação da natureza local e é conhecida na região. Disputas por água e pastagem são frequentes. Ela negocia com pastores de Bilku, Buleza, enquanto outras mulheres dialogam com as comunidades próximas. We have many meetings, peace meetings. Especially. Temos muitos encontros pacíficos, como em Sera, onde é uma senhora chamada Pauline. Porque somos mais e conhecemos as desvantagens e vantagens do conflito, decidimos sentar-nos com os que lideram os conflitos, os nossos filhos, os nossos maridos. Those who are leading in conflict, our husbands. A Constituição queniana defende a igualdade de gênero, mas na prática isso não existe. O braço queniano do grupo ambiental TNC é liderado por Munira Anyonga, que defende que o Quênia precisa de mais líderes como a Biba Tadisha. They are actually raising their voices, making decisions. Na verdade, erguem a voz, decidindo sobre como as suas unidades de conservação devem ser geridas, principalmente no caso de unidades com instalações turísticas que recebem taxas. Há a divisão de receitas entre as operações de conservação e uma percentagem volta para as comunidades, para que possam investir em educação, saúde e outras coisas. Invest in education, health facilities and others. A TNC administra 39 unidades de conservação no Quênia e também financia a da comunidade de Abiba Tadisha. Elas protegem a natureza, oferecem perspectivas de emprego e encorajam mulheres a terem um papel ativo. A Biba e outras mulheres da aldeia construíram um centro cultural. Fizeram a maior parte do trabalho sozinhas, alugam um salão e chalés, o que gera dinheiro. Isso permitiu criar um clube de poupanças. Aqui, as mulheres fazem empréstimos entre si, usando a receita do centro cultural, subsídios de organizações não governamentais e também das poupanças. A Biba Tadisha lidera o clube. Emprestou $250 a mais de 100 mulheres, principalmente para financiar o pequeno comércio.
Dade Roba conseguiu um empréstimo do clube para investir num motor elétrico para a moagem. Agora pode ganhar mais dinheiro. No início, a comunidade se opôs à unidade de conservação, mas a Biba esforçou-se para que as mulheres tirassem vantagens. Ela é muito corajosa. Uma vez foi até baleada, mas não se deixou intimidar e continuou o seu trabalho. Estamos muito felizes. Ela adora o seu trabalho, mas há alturas difíceis. Tem 3 filhos e cuida do seu marido doente. Tem 2 pequenas lojas que abriu com os empréstimos do clube. Felizmente, a sua filha mais velha pode ajudar. Tadisha espera que a filha lhe siga os passos. Certamente, parece ter herdado a paixão da liderança da mãe e já lidera o grupo juvenil local. A natureza é o sustento da vida no planeta, por isso tem de ser protegida. O tubarão é considerado uma iguaria em muitos países asiáticos, o que faz aumentar a pesca ilegal deste animal. Para combater isso, uma organização ambientalista introduziu um método de prevenção pouco convencional. Este é o Faça a Sua Parte desta semana. Os tubarões vivem na Terra há mais de 450 milhões de anos, mas muitas espécies estão ameaçadas. Todos os anos, mais de 70 milhões delas são capturadas. A Ásia é o principal mercado para as suas barbatanas, uma iguaria cara e popular. Cada espécie de tubarão pode ser identificada pelas suas barbatanas, algo que a Organização de Proteção da Vida Selvagem, Traffic, utiliza na sua luta contra a caça furtiva. Na África do Sul, os funcionários fazem um scan de barbatanas de tubarões reais. O computador cria então modelos exatos em 3D. Uma impressora 3D faz então uma cópia. E é aqui que começa a parte artística. As barbatanas têm formatos diferentes e cada espécie tem sua coloração única. O objetivo dos modelos 3D é identificar as espécies de tubarão. Customs officials can use them. Funcionários das alfândegas podem usá-los para travar o contrabando de barbatanas. É uma grande lacuna no comércio ilegal de tubarões, já que muitas barbatanas passam pelas fronteiras sem serem identificadas. Esta ferramenta pode ajudar muito. Can really help in stopping that. Cada barbatana artificial recebe um código QR. Isso fornece aos funcionários mais informações, permitindo-lhes responder imediatamente quando encontram as barbatanas de tubarões protegidos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Concentremo-nos na proteção ambiental. As corujas estão a morrer por falta de alimento. É o que afirma a União Internacional para a Conservação da Natureza. O declínio da população é acentuado na América do Norte e na Europa a situação não é melhor. Se certas espécies desaparecerem, haverá um desequilíbrio na natureza. Uma mulher na Rússia está a ajudar as corujas vulneráveis. Estas 2 crias de coruja da região chamada Ural, na Rússia, tiveram sorte. Foram resgatadas e agora vivem no Museu de Gália, na Cibolina. Pessoas estavam a caminhar e encontraram estes filhotes sobre uma árvore, que foi atingida por um raio. 2 filhotes já estavam mortos, mas estes estavam vivos. O museu é o lar de 17 corujas. Gália venera estas criaturas noturnas.
Por isso, decidiu abrir um museu perto de São Petersburgo. 8 espécies diferentes vivem aqui. O centro das atenções é Elvis, claro. Fiquei impressionada com a sua fisiologia, como arrefece ao abrir a boca. Foi fascinante aprender sobre as corujas. A Gália cuida delas e depois liberta-as na natureza. Gália Nascibulina também cuida de pássaros feridos, arrecadando fundos nas redes sociais. Os ornitólogos apreciam seus esforços. Das 250 espécies de corujas no mundo, metade está em perigo. A coruja pequena, por exemplo, está ameaçada por extinção. Este tipo de iniciativa é uma coisa boa, porque estas aves precisam de ajuda. Uma vez que estejam recuperadas, é preciso pensar no próximo passo. Se puderem, devem ser soltas na natureza. Gália Nascibulina está ciente disso. Já devolveu 3 das suas corujas ao habitat natural, embora admita que as teria mantido como animais de estimação. Principalmente Elvis. Que corujas lindas! Agora vamos voltar para a África para um projeto completamente diferente. No Ruanda, a pesca ilegal e não regulamentada levou ao colapso de populações de peixe. Vários lagos ficaram sem peixes, o que fez aumentar a desnutrição da população. Por isso, o país embarcou numa operação para repor o peixe nos seus 24 lagos. Fomos saber como estão as coisas por lá. Ruanda, na margem oriental do Lago Kivu. Os pescadores de Nyamiumba acham cada vez mais difícil sobreviver a partir daqui. O Lago Kivu foi tão explorado que quase não tem peixes, tal como a maioria das quase 2 dúzias de lagos do país. Segundo números oficiais, quase 19 mil toneladas de peixes foram capturadas nestas águas em 2018, 70% de toda a pesca no Ruanda. Mas a quantidade de peixe disponível está a diminuir. Nos anos anteriores, um pescador podia apanhar entre 3 a 4 quilos de peixe por dia, mas agora até pode passar uma semana no lago e a pescar apenas 2 quilos. Este é o mercado de peixes em Nyamiumba. Como há cada vez menos peixe adulto, opta-se por vender peixe que ainda não atingiu a idade adulta, embora seja contra a lei. Por outro lado, a falta de peixe também está a elevar os preços. O preço do peixe subiu muito. O nosso negócio está em perigo porque os preços dependem do peixe que temos à disposição. A redução da disponibilidade de peixe também está a afetar os ecossistemas do Lago Kivu. Este cientista está a controlar a qualidade da água e a densidade das algas. Os peixes alimentam-se das algas e, à medida que a fauna diminui, as algas crescem sem impedimentos. Quantidades superiores de algas vão criar sombra no topo da água, o que pode impedir que o oxigênio chegue às águas mais profundas. Portanto, qualquer organismo na água terá falta de oxigênio e acabará por morrer. O governo de Ruanda pretende avançar com um programa ambicioso para aumentar a disponibilidade de peixe. Estamos a repovoar os lagos do Ruanda com tilápias e outras espécies de peixes em declínio. A tilápia reproduz-se em águas rasas perto da costa, o que as torna altamente vulneráveis aos pescadores ilegais que pescam todo tipo de peixe. Um dos viveiros está localizado em Kijembe, no sul do país. Apoia a reprodução de tipos de peixe encontrados nos lagos de Ruanda. Esta tilápia está a proteger as suas crias recém-nascidas. Selecionamos uma boa amostra de peixes dos nossos lagos e rios e trazemos-los para estes viveiros. Quando atingirem a idade de reprodução, recolhemos os seus ovos. Os ovos são removidos deste peixe-gato. O processo não é nocivo para a fêmea.
Depois dos espermatozoides fecundarem os óvulos, estes são levados para o tanque de incubação, que é aquecido à temperatura ideal de 30 graus Celsius. Dias depois, surgem os pequenos peixes-gato. O Lago Mugesseran, a sudeste da capital de Kigali, é um dos primeiros lagos onde estes peixes criados em viveiros estão a ser libertados. 2 vezes por ano entra em vigor uma proibição de pesca de 2 meses em todos os lagos para permitir a recuperação do estoque de peixes. De volta ao Lago Kivu, os pescadores também esperam que a disponibilidade de peixes aqui seja reabastecida. Nem todos os pescadores cumprem as regras. Alguns usam redes com uma malha tão fina que até podiam servir de mosquiteiros. Apanham tudo o que encontram. É um problema, mas também acho que as autoridades têm alguma responsabilidade. Deveriam impor sanções mais rígidas. Mas penalizar os pescadores ilegais não será suficiente para garantir a recuperação do Lago Kivu. Tem de haver uma mudança na consciência geral para que as populações de peixes se mantenham estáveis. A nossa próxima reportagem não é sobre a água do lago, mas sim do rio. As águas dos rios podem gerar energia e um homem no Malawi decidiu tirar vantagem disso, ao abastecer populações num país onde apenas 11% da população tem acesso à eletricidade. O seu esforço pode ser um modelo para outros países. Foram quase 5 anos para fazer esta máquina funcionar. Um motor de uma fábrica de milho reconstruído que agora aproveita a energia do rio Kassangazi. A turbina elétrica deste homem fornece eletricidade à vila de Yobe Nkosi, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com esta inovação, há potencial para produzir energia suficiente para 1000 residências e, além disso, posso usar a mesma água para alimentar outra turbina na Jussante. Ele aprendeu sozinho a construir esta inovação e, por causa dela, tornou-se famoso em várias regiões do Malawi. Famílias da aldeia pagam-no $1 por mês para manter a estrutura e obtêm eletricidade de graça. Esta escola na região é a única com luz elétrica. Graças a Nkosi, as crianças podem estudar à noite. Estudávamos à luz de velas. Quando não havia dinheiro para comprá-las, não podíamos estudar. Agora temos acesso à eletricidade e espero que muitos de nós passem nos exames. Os alunos ajudaram a instalar o sistema elétrico. É a primeira vez que toda a aldeia tem acesso à energia elétrica, mas apenas 11% da população do Malawi pode dizer o mesmo. Uma das maiores centrais hidroelétricas do continente está no rio Nilo Azul, na Etiópia. Mas é controversa porque o vizinho Egito teme que ela cause escassez de água lá. A construção também transformou a paisagem. Centrais de microenergia como a de Nkosi geram menos eletricidade, porém são mais amigas do ambiente. Agora ele também quer produzir eletricidade para as aldeias vizinhas, mas não tem os conhecimentos necessários. Gostaria de um financiador para me ajudar a voltar à escola e aprofundar os meus conhecimentos, transmitir o que aprendi. Mas a notícia do seu trabalho chegou à capital. O Ministério de Energia do país já prometeu apoiar os planos dele em desenvolver a sua mini central hidroelétrica. As árvores armazenam carbono, o que é importante para mitigar as alterações climáticas. Mas plantar árvores não é uma solução por si só. As pessoas também precisam cuidar delas. Um sistema engenhoso está a ser implementado no Ghana. Veja na próxima reportagem. Tal como em outras áreas do norte do Ghana, a vegetação dificilmente cresce aqui.
À medida que as árvores murcham, as florestas desaparecem. Isso significa menos chuva, o que torna difícil o plantio de árvores. Mas em 2016, uma ONG lançou um projeto para dar um futuro mais promissor às árvores. Este homem é o responsável pela reflorestação. Este é o nosso Groasis Water Box, usado na reflorestação de regiões áridas. É basicamente um reservatório de água que abastece a muda das árvores plantadas. Esta é a tampa que ajuda a recolher a água da chuva e da condensação noturna. O mini reservatório de 5 litros se autorreabastece e é capaz de fornecer água às plantações o ano inteiro. Depois de plantarmos um jacarandá com os water boxes, da mesma forma que plantamos outras sem este recurso, percebemos que, dentro do mesmo ambiente e nas mesmas condições climáticas, as que foram plantadas sem a inovação não sobreviveram. A eficácia do Waterbox também é vista em outras regiões do Ghana. 1000 árvores plantadas em 2017 transformaram-se numa plantação de mangas, laranjas e cajus. Em todas as árvores aqui usamos o Waterbox. Fora cerca de 6 hectares, depois de 1 ano e meio, nós as removemos e enviamos outras comunidades. Para uma plantação em Accra, este membro da Associação de Reflorestação Africana explica a funcionalidade do Waterbox. O Waterbox é fabricado por uma empresa holandesa e fornecido gratuitamente. A ideia também atraiu especialistas em agricultura do Togo. No Togo, a chuva nas áreas rurais tem sido irregulares e há o desmatamento excessivo. Por isso, queremos ajudar as pessoas destas áreas a plantar árvores em vez de cortá-las. Trabalhamos a pouvoir planter des arbres afin d'éviter de couper les arbres. É aqui que entra a caixa de água Waterbox. Parece um bom investimento para a África Ocidental, que perdeu parte da sua floresta devido à extração de madeira. The challenge has been who consumes this most. O desafio tem sido o consumo. Nos centros urbanos, muitos usam gás, mas quem vive na floresta utiliza carvão e lenha. E é difícil pedir a alguém com acesso direto ao recurso para parar de usá-lo, mudando para outra coisa que tenha de comprar. Who has direct access to the resource to stop, and then use something else which he needs to buy. O líder da aldeia está convencido de que plantar as árvores com o Waterbox foi a ideia certa. Há um novo fornecimento de lenha e a floresta permanece intocada. Acreditamos que as pessoas não deveriam cortar as árvores. Devemos plantá-las, especialmente na região subsaariana. Sem árvore, a humanidade não sobrevive. Humanity cannot survive. Restaurar as florestas do Ghana exigirá mais do que as 1000 waterboxes do país, mas cada nova árvore já é uma grande ajuda. E é tudo por hoje. Espero que tenha gostado e que tenha tirado dicas. Se quiser saber mais sobre este e outros tópicos, consulte-nos nas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Despeço-me a partir de Maputo.